Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, lembrando sempre que você pode também fazer a sua pergunta pelo 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui aguardando a sua ligação. E a pergunta que nos chega de um homem que não quer se identificar diz o seguinte, pastor Natanael Rinaldi: seus mortos se lembram do que aconteceu aqui na terra? Pedir ajuda aqui para o irmão Vladimir passar para o pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos responder, à luz da Bíblia Sagrada, que, embora as pessoas que já faleceram tenham consciência no estado em que estiverem depois da morte, elas não têm nenhum contato com as pessoas vivas aqui da Terra. Então, não há essa colocação de se lembrar do que aconteceu enquanto estão lá no lugar em que estiverem, ou seja, o céu, ou seja, o inferno. Seol, Hades, como encontramos em Lucas 16, 19 a 31. De modo que fazer ofícios ou cerimônias em favor dos que já morreram, naquela posição de esperar que a pessoa que morreu possa atender um pedido que se faz aqui na Terra. Primeiro, o ser humano não tem em si a onisciência. Logo, ele não pode tomar conhecimento do que ocorre aqui. Pessoa que aqui na Terra, ainda que sinceramente faça um pedido, uma intercessão junto a um chamado santo que faleceu, mas não chega lá para ele, porque nenhum ser humano é onisciente que possa saber o que esteja correndo aqui na Terra em seu favor ou contra mesmo. Então não tem cabimento à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem. E temos a pergunta aqui também do Teixeira. Deve ser algum irmão chamado Teixeira, com toda certeza. Ele faz referência aqui ao livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15. E ele cita: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E é que ele quer saber que relação tem aos dias de hoje os cães na Bíblia, pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos dizer ao nosso consulente Teixeira que a palavra cão, que aparece na Bíblia Sagrada, ela não se aplica ao animal, literalmente, embora haja passagens que tenhamos essa colocação. Mas a palavra cão é empregada num sentido simbólico. A característica do cão, que atua, às vezes, procurando morder a pessoa por trás, deixa ele passar, depois dá um bote no seu calcanhar, esse caráter de hipocrisia, de fingimento, como se tivesse tudo normal, mas a pessoa age dolosamente contra aquela pessoa que é tida como seu amigo, porque ele não é honesto, claro, inequívoco nos seus relacionamentos. Então age com essa condição. Os cães ficam de lado de fora, não vão se salvar porque a honestidade deles não é correta, quer dizer, um fingimento, parecendo que, se puderem derrotar o seu amigo, o seu irmão, com traição, agem dessa maneira. Foi o que o apóstolo Paulo, nos seus dias, preveniu seus leitores nas epístolas: cuidado com os cães. Não estava se referindo aos animais, literalmente, estavam se referindo a seres humanos que agiam nessa índole de trair, de se mostrar amigo na frente, mas que por fora
eram diferentes. Então nós temos muita experiência nos nossos dias na Terra de pessoas com as quais convivemos e até que parecem nossos amigos, mas é preciso ter muita cautela. Se você souber antecipadamente que a pessoa procede assim, então se afaste. É a recomendação da palavra de Deus. Nos chega aqui, nesse momento, a pergunta da irmã Nalva ou Malva. Depois a irmã Regina Blanco me corrige aqui. Mas eu acho que pelo jeito aqui é Malva, da Igreja Reconciliação do Guarujá. A irmã pergunta ao senhor, pastor Natanael Rinaldi, o que significa orar no monte? É válido? Nós queremos dizer que Jesus, ele tinha uma característica que nós hoje, modernamente, chamamos oração devocional. Como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, oração devocional é aquela oração que nós fazemos por necessidade de Deus em determinadas horas da nossa vida e que nos recolhemos a um lugar ermo, separado, sem barulho, para ali estarmos em contato com Deus um tempo que acharmos definido e que sintamos essa necessidade. Então, Jesus tinha essa característica. Ele orava, por exemplo, a período em que se retirava da convivência dos seus discípulos e ia a um monte orar. Não levava nenhum deles consigo. Ele passava lá um período que, segundo suas necessidades espirituais, e então tinha esse lugar, chamado Oração do Monte, é um local em que ficava sozinho para orar ao seu Pai. Como nós temos o conhecimento do jardim de Getsemane, era um jardim em que Jesus tinha um lugar já adredemente preparado do conhecimento dos apóstolos, deixava os apóstolos um pouquinho separados deles, se retirava para um lugar mais distante e ali ele estava em comunhão com Deus. Agora, Jesus orava então em 3 períodos, podemos dizer assim, de um dia. Ele orava pela manhã, de madrugada, escuro, saía para um lugar ermo, podia ser um monte, ou um lugar sem passagem de pessoas, ficava ali algumas horas orando a Deus. Ele orava da tarde até meia-noite, também isolado naquela comunhão íntima com o Pai. E outras vezes ele começava a orar de madrugada, depois de meia-noite, e ia até o clarear do dia. Este era um costume do Senhor Jesus Cristo a que se referiram os escritores, como Mateus, como Lucas. Eles apontaram essas ocasiões da vida de Jesus. E é claro que nós, cristãos, podemos imitar nesse particular. E a oração devocional é uma oração que está sendo esquecida, porque crentes vivem suas vidas apenas orando naquele momento que vem à igreja. Passou aquele momento, ele se esquece de orar, não tem um horário separado, isolado, onde ele possa ficar em comunhão com Deus. E isso enfraquece a vida de uma pessoa. E então é preciso que tenhamos mais profundidade nos nossos relacionamentos com Deus, sentindo aquela necessidade de uma comunhão mais íntima com Ele.
É isso que reflete a vida de Jesus Cristo e que deixa seu exemplo para nós, como também sua orientação. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto. Agora, hoje em dia, há grupos na igreja que coletivamente fazem essas chamadas oração nas montanhas. Mas é uma infelicidade. Por que infelicidade? Porque estas pessoas ficam em posição de conversarem, depois passam um período orando juntos. Não é uma oração secreta que a pessoa se retire para um lugar ermo, ficando ali em comunhão com Deus, é uma coletividade. E depois passa um tempo com refeições, tomando café, conversando entre si. E só é a maior parte do tempo está aí, chegar ao monte, procurar um lugar isolado para ficar em comunhão com Deus e não numa atitude de conversação, de passeio, de recreio. Aí não tem valor nenhum. E ainda digo mais que hoje, com esses crimes que estão ocorrendo tão frequentemente, sair de noite, principalmente mulheres, jovens, corre um perigo sério. Porque hoje o nosso mundo aí está caótico nesse campo de crime, de maldade. É uma coisa fora do comum, como disse Jesus. O amor de muitos esfriará e vivem aí se matando como se fossem animais. Então, não aconselho igrejas saírem hoje para a montanha para orar com um determinado número de pessoas, porque a situação está se tornando muito crítica na questão de segurança. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Ligue e participe, 3307-4429, 3307-4429. E eu gostaria de dar um aviso aqui aos nossos irmãos que estão fazendo o curso intensivo de apologética. Segunda-feira, dia 24, 19h30, o pastor Natanael Rinaldi já estará de volta, se o Senhor permitir. E ele esteve ausente na segunda-feira, mas foi muito bem aqui representado pelos nossos presbíteros Edson Miranda e Rogério de Andrade, juntamente com a irmã Cândida. Mas essa segunda, o pastor Natanael Rinaldi, que estava um pouquinho enfermo, já está melhor, inclusive está aqui no nosso programa hoje. E então, retornando às atividades, segunda-feira, dia 24, 19h30, continuação do curso intensivo de apologética. Temos aqui a pergunta de uma irmã. Ela diz o seguinte, pastor Natanael Rinaldi, que ela é membro recente da Igreja Evangélica da Paz e foi convidada por sua colega para ir a um culto de intercessão na Igreja Palavra de Vida no Guarujá. E ela pergunta, ela está em dúvida, ela pergunta se convém que ela vá. Eu quero dizer à nossa irmã que haja prudência nesse particular. Ser convidada para um culto com esse título de intercessão na igreja, numa igreja que se desconhece, pelo menos eu não conheço. Quer dizer, conheço a Igreja Palavra da Vida, mas aqui está, não sei se seria estas que a gente conhece. Então, a oração de intercessão é uma oração que é feita cada pessoa na sua própria igreja, porque nós temos um grupo de pessoas na igreja pelas quais podemos interceder. Se nós vamos agir em culto pertencente a outra igreja, que desconhecemos as pessoas pelas quais vamos orar, embora isso não seja
fora de propósito, mas foge ao costume que seria lógico cada membro de igreja orar em favor daqueles que fazem parte do seu próprio, do próprio grupo de pessoas que ali frequentam na igreja. Então eu queria conversar com a irmã por telefone para conhecê-la melhor, qual é o seu grau de conhecimento da Bíblia, se é cristã nova. Tenha cuidado com os convites que receba e cumprimento pela sua atitude de nos ligar para tomar conhecimento sobre a sua colocação, sim ou não. E a nossa orientação neste particular, enquanto não temos um efetivo conhecimento da forma, da doutrina desta igreja, que nós tenhamos um pouco de cautela. Se tiver alguma informação que possa nos dar, aceitaremos e daremos uma resposta talvez diferente. Muito bem, irmão. Está aí a sua resposta. A Juliana pergunta ao senhor, onde está escrito, dai a quem merece honra, e onde está escrito, dai a quem merece honra, na Bíblia? Ela pergunta onde está escrito. Primeira pergunta. A segunda pergunta, quem era a mãe de Davi? E os irmãos dele, era de sangue de pai e de mãe? E por que o irmão dele humilhou-o, no caso Davi, né? Quando foi para a guerra? É a pergunta aqui da Juliana. Duas perguntas para o senhor da Juliana. Eu quero dizer à nossa consulente Juliana que você não desconhece, quando há uma família de muitos irmãos, como no caso da família de Davi, havia entre eles certas rivalidades. Qual foi a maneira de se portar quando Samuel, dirigido por Deus, chegou à casa do pai de Davi, com um objetivo secreto, porque havia o rei que estava governando ainda, para escolher uma pessoa que iria suceder o próprio rei Saul, que estava no desagrado de Deus. Apresentou o pai aqueles jovens mais bonitos, atléticos, como se fosse um tipo ideal para tomar um cargo de importância como um cargo de rei. Só que Samuel, dirigido por Deus, ele recebeu uma orientação da parte de Deus. Não aceitava nenhum daquelas pessoas que ali, irmãos de Davi, estavam ali se apresentando para serem escolhidos, e nenhum deles Deus concordou. Quando então Samuel pergunta para o pai de Davi, acabaram seus meninos? E ele responde com muita naturalidade, não, tem um menorzinho lá, está lá tomando conta das suas ovelhas, como quem diz, um garotinho ainda, sem muito prestígio, não tem aptidão para nada, como que se desconhecesse o próprio filho. E ocorre então que Deus disse taxativamente para Samuel, não, vamos aguardar a chegada dele aqui em casa. E Samuel disse para os presentes, não nos sentaremos à mesa para a refeição enquanto Davi não chegar. Quem era Davi? Um pastorzinho. Tomava conta das ovelhas do seu pai, sem muita aparência, um jovem meio ruivo, sem nenhuma aparência digna, por exemplo, de um rei, com suas qualificações pessoais, mas assim se deu. Quando chegou Davi, logo Samuel ouviu a voz de Deus, é ele. E aí então Davi foi escolhido para ser rei no lugar de Saul. Ora, esses irmãos que não foram escolhidos e viram o seu caçula, seu irmão caçula, escolhido no lugar deles, naturalmente despertou uma inveja tremenda.
E aí estão as colocações de certas palavras e assim meio ofensivas, porque estavam cheios de inveja do próprio irmão. E nós sabemos que quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe por qualquer motivo que não seja razoável. E nós sabemos que Davi foi o rei que mais se distinguiu no meio do povo de Deus. Gerou um filho, Salomão, que se tornou o maior reino do povo de Israel. Um motivo de conhecimento geral, chegando até os dias de Jesus, falando de Salomão como homem da profunda sabedoria, que ninguém antes dele, nem depois dele, chegou aos pés dele com tanta sabedoria. Então aqui tem essa colocação. A Bíblia não fala a respeito da mãe de Davi, dando nome, e irmãos dele, nós temos os nomes na Bíblia Sagrada, pela ordem de idade, que se apresentaram a Samuel. Davi realmente foi humilhado diante dos seus irmãos, como quem diz, vai tomar conta das suas ovelhinhas lá, esse negócio não é para você, mas só que Deus tinha escolhido. E nós temos aqui também a Juliana pedindo, de onde está escrito para que dai a quem merece honra, honra. Está no livro de Romanos, capítulo 13 e versículo 7. Passarei a ler este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo. Diz ele assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então aqui está o respeito que devemos manter nos nossos relacionamentos, mormente como cristãos. Podemos ter amizade com todos, mas dentro do devido respeito. É o que Paulo está apresentando. Se você tem um compromisso com o governo, pagamento de um imposto, não falhe no seu compromisso. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Se você deve manter temor ou respeito por uma autoridade constituída, procure manter esse respeito até as autoridades da igreja. Seja amigo do seu pastor, mas tenha aquele respeito devido, dado a hierarquia que o coloca como responsável pela própria igreja, da qual a pessoa é membro. É um conselho muito oportuno. Hoje se vive num tipo de ambiente que é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, nora contra sogra. Os ambientes familiares estão se dissolvendo por falta de respeito que a palavra de Deus aconselha-nos que tenhamos sempre presente. Muito bem, pastor. O Eugênio Batista, lembra do Eugênio Batista? Eu lembro. Ele disse que há tempo não fala com o senhor e manda aqui um abraço para o senhor, Eugênio Batista. Agradeço a lembrança do nosso irmão e retribuímos a sua amizade conosco. Que Deus o abençoe. Amém. O Edivaldo também diz que está sendo muito edificado pelo programa e agradece a todos, principalmente o senhor. Todos os dias está ligado no programa, mas Edivaldo não fala de que cidade é aqui, mas quem é o Edivaldo sabe de quem nós estamos falando. Edivaldo, obrigado também pela sua lembrança, sua manifestação de apoio ao nosso programa. E nós continuamos aqui, com a ajuda de Deus, procurando ser úteis aos nossos irmãos, informá-los sempre que possível, que perguntam as verdades da palavra de Deus, com muita honestidade naquilo que dizemos, não citamos coisas que não cremos,
Como disse Paulo, criei, por isso falei. E eu creio, por isso eu falo. Nas verdades bíblicas que nós temos em mãos. E o Francinildo ligou aqui para a irmã Regina, quer ouvir a sua resposta hoje, pois ontem não foi possível. Ô Francinildo, por gentileza, dá uma nova telefonada aqui para a irmã Regina Blanco, porque eu procurei a sua pergunta aqui e por algum lapso não estou encontrando. Então, se você puder ligar novamente para a irmã Regina Blanco, ela vai coletar a sua pergunta e o pastor responde para você. Ou se você quiser também, já conversa com o pastor assim que o programa terminar, muito rapidamente. A Selma da Assembleia da Fé, o tempo chegou. Imagino que esse seja o nome da igreja. Assembleia da Fé, o tempo chegou. Quer saber sobre os anjos. Ela diz que tem gravado todas as mensagens e também perguntas e respostas. Ela diz que gostaria de ouvir a sua pergunta. Então, quer saber sobre os anjos. E quanto à gravação dos programas, irmãos ouvintes, vocês que estão aí sintonizados com o programa Consultando a Bíblia, se desejarem qualquer programa, não só o programa da rádio, mas da televisão, ligue para esse número 3307-4429 e converse aqui com o irmão que atender. Pode ser o irmão Rogério, o irmão Thales. Qualquer irmão que atender vai pegar aqui o seu pedido e você depois passa na igreja e pega aqui a gravação do programa, ou da rádio ou da TV. Qualquer programa, temos todos aqui. Então, não precisa você ficar se preocupando em gravar. É claro que se você quiser gravar, fique à vontade. Mas se também perdeu, ou não puder, ou não souber, ou não ter condições de gravar, ligue aqui para a igreja 3307-4429 e faça a sua encomenda. Então, vou passar aqui ao pastor Natanael Rinaldi, até uma Assembleia da Fé. O tempo chegou. Quer saber sobre os anjos? Por favor, irmão Vladimir Macedo Ramos. Nós sabemos que os anjos são criaturas de Deus. Quando Deus criou o mundo, mesmo antes da criação, já os anjos tinham sido criados. São seres angelicais que têm um objetivo aqui na Terra junto às pessoas que servem a Deus. E o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, dá então o trabalho que os anjos devem fazer como mensageiros de Deus. Diz o texto bíblico: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, hoje eles servem a Deus dentro desse trabalho, como nós lemos no Antigo Testamento, principalmente, visitação de anjos que iam orientar os líderes da comunidade judaica, do povo de Israel, como agir nas emergências. Nós temos exemplo, por exemplo, no livro de Daniel, quando Daniel se achava numa condição tão difícil que o rei havia sonhado, esquecido do sonho, e agora impôs aos os seus subordinados que lhe dessem o sonho, contassem para ele o sonho que ele havia tido e perdido, e que pudesse em seguida Daniel dar a interpretação. Ora, é uma coisa impossível. Todos os que praticavam o ocultismo, envolvidos nesse campo, pediram ao rei que contasse o sonho e eles dariam a interpretação. O rei não estava satisfeito, quando então Daniel passou uma noite em oração. E aí ele recebeu a visita angelical que lhe deu notícias do que realmente aconteceria com o reinado desse rei, porque ele teria 7 períodos de muita fartura no Egito. Aliás, estou trocando a situação. Que haveria, contaria essa situação do sonho que ele havia tido, e que futuramente
então o rei seria abençoado, mas que tivesse cuidado com a sua altivez, porque a sua altivez poderia levá-lo a uma situação precária diante de Deus. De modo que eles tiveram sua utilidade. Agora, um aviso solene: não se adora anjo, não se tem retrato de anjos em casa. Nós temos no livro do Apocalipse, quando João foi informado de todo o livro do Apocalipse, coisas futuras que ainda vão se dar, ele ficou tão emocionado que prostrou-se diante do anjo que mostrava aquilo tudo que nós chamamos o futuro, o Apocalipse, que ainda virá muitos dos acontecimentos. Aí o anjo, taxativamente: não faças tal, adora a Deus. Nenhum cristão presta culto a anjos. Nenhum cristão se prostra diante de um anjo fazendo-lhe pedido. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, está na Bíblia Sagrada, o único intercessor, o nosso advogado. Então nós não vamos ao Pai em nome de anjo, seja Miguel, e eu quero prevenir que determinadas seitas estão confundindo Miguel com Jesus. Afirmo, ensino que Jesus é Miguel, que Miguel é Jesus. Isso é uma blasfêmia, porque Judas 9, quando Miguel foi repreender o diabo, ele não se sentiu autorizado para fazê-lo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Agora, em vida, Jesus podia dizer para legiões de demônios a um só tempo no corpo do gadareno: sai deles. E eles atenderam: se nos expulsas, não nos mande agora para o abismo. Ora, francamente, comparar Jesus com o arcanjo Miguel não tem cabimento. O arcanjo Miguel é um arcanjo de muita categoria, mas tem uma ocupação exclusiva de servir o povo de Israel. Capítulo 12 do livro de Daniel, versículo 1. É o príncipe que luta ao lado do povo de Israel. Então, a apreciação dos anjos é muito notória, é muito necessária. Podemos fazer um estudo futuramente, atendendo a Selma. E tenha cuidado nesse particular: nunca se prostre diante de um anjo. Não cante louvores a anjos. São servos de Deus para servir a nosso favor. Nós somos menores do que os anjos. Porém, os anjos estão presentes na terra para nos ajudar. E haveremos também de julgar os anjos, né, pastor? Diz a palavra. E da mesma forma, no futuro, os anjos que pecaram, que hoje são os demônios, eles vão ser julgados por nós.